Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais este conteúdo aqui do canal da GZM Academy, do professor Gilmárcio. É um prazer estar aqui falando com você sobre estratégias de marketing para clínicas de estética e salões de beleza. E eu vou começar hoje com uma pergunta que eu vejo muitos alunos me fazendo, muitas pessoas desejam ter uma resposta para esta pergunta e eu quero discutir esta resposta hoje, esta pergunta com você, de forma muito clara e objetiva. Chegou para mim esta pergunta aqui, ó. Professor, como cobrar por meus serviços sem assustar o meu cliente? Eu fiz um post lá no Instagram a respeito disso, coloquei uma resposta padrão e analisei essa resposta e eu quis montar o quê? Um material aqui para você entender como que você pode cobrar os seus serviços sem assustar o seu cliente. Vamos lá, então? Como que você vai cobrar pelo seu serviço sem assustar o cliente? Primeira coisa que você tem que pensar, o seu valor tem que ser um valor justo, tá? Então, primeira questão é um valor justo. O que é um valor justo? Nossa, aí começam os nossos problemas. Porque a primeira coisa que eu tenho que definir é o que é um valor justo. Justo para quem? Para o profissional ou para o cliente? Quando eu falo em valor justo, eu estou falando do quê? Primeiro, eu tenho que pagar todas as minhas contas. Você goste ou não, o cliente goste ou não, toda essa estrutura para que eu faça essa transmissão aqui ao vivo, para que você esteja aqui vendo este conteúdo, existe um gasto. Existe um gasto para tudo isso. Você tem imóvel, você tem água, luz, telefone, você tem impostos, e diga-se de passagem, elevados. Você tem também produtos, equipamentos. Tudo isso é um gasto para você. Pode ser um custo fixo ou um custo variável, mas são gastos, são contas que você tem que pagar, tá? Então você tem que pagar todas as suas contas fixas e variáveis no final do mês. Então o seu valor que você cobra da pessoa, o preço que você vai cobrar desta pessoa, o dinheiro que vai entrar, ele tem que ser suficiente, primeiro, para pagar todas as suas contas fixas e variáveis no mês. Segundo, tem que dar o quê? Lucro. Tem que sobrar dinheiro para você. Quando eu falo sobrar para você, eu estou falando o quê? O seu salário. O seu salário tem que estar aí. Você vai considerar o seu salário como uma despesa fixa, porque você tem que receber todo mês. Você tem que colocar quanto você quer ganhar para que você possa o quê? Tirar esse dinheiro. Então esse seu lucro, ele não é um lucro, ele é o seu salário, tá? É o seu rendimento, é o quanto você quer tirar todos os meses para sobreviver. Esse dinheiro tem que estar embutido no valor que você vai cobrar do seu paciente, no preço que você vai passar para o seu paciente. Então, isso é extremamente importante, você considerar este valor para o seu cliente. E a sua empresa, ela precisa ter um dinheiro para investimento. Você tem que guardar um dinheiro na sua empresa para que você faça o quê? Novos investimentos.
Faça novos cursos. Cursos são investimentos. Faça infraestrutura, pintar a clínica, trocar móveis, colocar uma decoração diferente. Isso é investimento. Você também trazer equipamentos novos, tecnologias novas. Tudo isso é investimento. Então você tem que reservar um valor do que você recebe para fazer isso. Senão você não vai conseguir o quê? Manter a sua empresa. E também você precisa fazer o quê? Você precisa, além de tudo isso, ter o quê? Lucro. Agora sim o lucro, que é o lucro para a sua empresa. Lembra que você tem um salário, tá? Então, eu quero tirar 50 mil reais daqui da minha clínica todo mês como salário. Tudo bem, você tem que ter uma venda suficiente para isso. Eu quero tirar 5 mil reais, você tem que ter uma venda suficiente para isso. Agora, qual é o lucro da sua empresa? Quando você tira todos os gastos, você tira o seu salário, você tira o dinheiro do investimento, você paga tudo. Quanto sobra para o seu CNPJ? Quanto sobra para o seu CNPJ? Então, tudo isso daqui, você tem que saber da sua empresa para você calcular qual é a hora clínica sua. Quanto que você vai ter que cobrar no mínimo de cada atendimento para você poder fazer o quê? Para você poder pagar todas as suas contas. Para você ter essa ação e entender como que você vai o quê? Sobreviver. A sua empresa vai sobreviver. Então, se você tem aluguel alto, contas altas, salário alto, tudo isso, a sua hora clínica vai ser alta. Então, quer dizer que também o valor do seu procedimento vai ser alto. Esse valor é justo? Esse preço é justo? Aí nós vamos ter que começar a discutir. Nós vamos ter que discutir em que sentido? Preço e valor. São as mesmas coisas? Não. Valor é o que a pessoa percebe. Preço é o que você cobra. Então, um valor justo não quer dizer um produto barato, um serviço barato. Um valor justo é quando você cobra por um serviço e entrega um valor justo por ele. Então, eu poderia fazer todos os meus cursos de graça. Eu poderia agregar valor a esse curso de graça? Eu não estou pagando minhas contas. O preço de graça, ele não paga as contas. Se ele não paga as contas, eu não estou entregando o quê? Um valor justo. Porque eu entrego um conhecimento, eu entrego um serviço, e a pessoa faz o quê? A pessoa não paga, eu não tenho como manter o serviço. Eu vou chegar num momento que eu não vou mais entregar o serviço para a pessoa. Então, observa como esse valor agora já não é mais justo, que ele vai chegar um momento que ele não consegue mais bancar. Agora, eu vou cobrar esse valor muito alto, mas eu entrego um conteúdo de baixa qualidade, um resultado de baixa qualidade. A pessoa vai observar que tem valor, ela paga R$1.000 num pacote de procedimento, só que ela não vê o resultado. Muitas vezes por culpa até dela mesmo, tá? Mas essa culpa dela foi muito mais falta de orientação, falta de acompanhamento. Ela vai o quê? Falar assim, nossa, paguei caro. Agora, se ela tem uma orientação, um acompanhamento, e você cobra R$2.000 dela, e ela chega no resultado que ela deseja,
com certeza a autoestima dela vai estar muito mais elevada, ela vai estar muito mais feliz e ela vai falar assim: valeu a pena pagar os R$ 2.000. Então, você tem que entregar um produto ou um serviço com valor justo, com valor que você pague as suas contas, que você tenha um retorno para investimento e tenha um lucro para a sua empresa, que isso é importante, mas que você também faça o quê? Resolva o problema da pessoa. Quando você resolve o problema da pessoa, você faz com que a pessoa sinta-se melhor e pague todas as suas contas. Neste momento, você tem um valor justo. Você vai estar agora cobrando o que você entrega. E eu digo mais, sempre a percepção de valor tem que ser para o cliente. O que é a percepção de valor para o cliente? Ele tem que sempre acreditar que ele está levando mais do que ele está pagando realmente. Você não precisa dar bônus para ele, você não precisa dar desconto para ele, mas ele tem que ter a percepção que aquele valor que ele pagou é muito barato perto do que você entregou. Então, se você entrega um resultado de qualidade, você vai poder cobrar mais caro por ele. Mas se você tiver um espaço bagunçado, sujo, zoneado, sem nada de organização, não atende bem o seu cliente e cobrar os R$ 2.000, por mais que você entregue o resultado, ele não vai achar que o valor foi justo. Então, um valor justo, ele demanda um ambiente, uma estratégia organizacional, uma estratégia de postura, de movimento, para que ele possa o quê? Ter uma percepção de valor superior ao que ele está pagando. Quando ele tem uma percepção dessa, ele retorna, ele indica você para outras pessoas e ele paga com tranquilidade. Nesse momento, você está entregando o quê? Um valor justo. Então, aí você tem um valor que nós chamamos de valor justo. Ok? Então, isso é importante. Só que para você entregar um valor justo, você precisa também conhecer uma outra questão. Qual é a questão que você precisa conhecer? Você precisa ter uma outra questão. Você vai entregar um valor justo para o seu cliente ideal. O seu cliente ideal, ele vai ver que o seu valor é justo. Como assim, Gilmárcio? Quando você atende o seu cliente ideal, você cobra um preço dele, entrega um serviço e ele retorna, esse cliente é o seu cliente ideal. Márcio, mas eu estou atendendo um público que eu não gostaria de atender. Eu estou atendendo um público que só me pede desconto, que quer um preço mais baixo. Ele não está preocupado com qualidade, ele está preocupado somente com o preço. Sinto muito. O seu cliente que está sendo atendido por você é o seu cliente ideal. É o valor que você está demonstrando para ele. Ele está entendendo que aquele valor que você está cobrando é justo para ele. Que o seu espaço, que o seu ambiente está oferecendo um valor justo para ele. Nossa, mas eu queria aumentar tanto o meu preço. Ok, para você aumentar o seu preço,
Para você aumentar o preço, você tem que ajustar o seu valor. Você tem que ajustar o seu cliente ideal. Muitas vezes, o seu cliente, se você aumentar o preço, ele vai no concorrente. Escuta o que eu estou te falando. Cliente da área da estética, a maioria, lógico, não são todos, são fiéis ao preço. Ao preço. Eles podem pagar até um limite mensal de procedimentos. Ele tem um limite que ele pode pagar. Esse limite é o que vai definir o profissional que ele vai escolher. Ele te ama? Ele gosta de você? Gosta. Ele é seu cliente fiel? É. Mas se você passar o seu preço desse limite, ele já vai começar a escorregar. Ele já não vai ficar 100% com você. Ele pode fazer um procedimento com você e um outro com uma outra pessoa. E aí ele começa a degustar de outros serviços de outras pessoas e pode trocar você. Porque saiu da faixa que ele pode pagar. Para aquele cliente, aquele valor era justo e estava na faixa de pagamento dele. Você entendeu? Se você extrapolou a faixa de pagamento dele, ele começa a olhar para o lado. Ele começa a olhar para o lado para quem mantém aquela faixa. Eu pergunto para você, você vai comprar um carro. Você olha todos os carros? Você vai numa empresa e fica olhando todos os carros daquela empresa? Ou você olha o carro na faixa de preço que você pode pagar? Os que estão muito acima, você não está nem aí. Você pode até olhar e falar assim, uau, eu queria tanto. Mas você nem pergunta. Você no máximo fala assim, quanto que é esse? A pessoa te fala o preço, você fala assim, ah, tá bom. Não, vamos continuar discutindo sobre esse daqui. Agora, se naquela concessionária que você vai não tem nenhum carro que você possa pagar, que seja naquela faixa de preço que você pode pagar, o que vai acontecer? Você vai procurar uma outra concessionária. Você não vai comprar dela. E está tudo certo. Porque o seu limite de poder de compra é aqui, não é aqui. Se o seu limite é aqui, você vai procurar profissionais que tenham o mesmo preço, que vão te entregar esse valor a esse preço. Então você vai estar atendendo, esse é o seu cliente ideal. Então não adianta você, por exemplo, colocar no seu sonho que você quer atender público SS, só que você cobra um preço aqui embaixo e entrega um valor aqui embaixo. Esse público não vai consumir esse seu produto. Porque ele está acostumado, ele tem um poder para comprar maior do que você está cobrando. Ele poderia fazer com você? Sim. Mas ele tem o público que anda com ele paga um valor maior, só que ele tem também o quê? Uma experiência diferente. A hora que você entrega essa experiência, esse valor proporcional, você aumenta o seu preço. Você atende ele. Então, eu vejo muitos profissionais que chegam falando assim, ah, meu sonho é atender a classe A. Meu sonho é atender a classe SS. Nossa, eu vou fazer só isso da vida. Só que eu tenho um padrão de clínica para esse público. Você vai escolher o lugar da sua clínica, a localização
a localização da sua clínica, eu quero saber quem é o público que vai lá. Ah, Gilmar, se eu quero atender o público SS, pensando numa cidade. Só que o público SS está numa região e minha clínica é num bairro de classe média. O que vai acontecer? Normalmente, o público SS não vai para esse bairro. A pergunta é, em qual bairro na sua cidade o público SS frequenta? Em qual bairro o seu cliente ideal frequenta? É nesse bairro que você tem que estar localizado. Então, aonde você está localizado define muito o seu cliente. Então, se você quer trabalhar, quando você vai montar toda a sua estratégia de marketing, você tem que pensar o quê? Quem é o seu cliente? E o seu cliente está diretamente relacionado com o local onde você está, com o valor que você cobra. E se ele entende que nesse preço o valor é um valor justo. Então, você não adianta você falar assim, eu queria tanto atender fulano na minha clínica, só que a sua clínica não tem a experiência que aquele perfil de público deseja. Gilmar, e como fazer para trocar isso? Primeiro, nós temos que sentar e montar um plano de ação. Não só um plano de marketing, mas um plano empresarial. Nós temos uma mentoria que ensina como você falar assim, olha, eu quero atender esse público. Ok, então vamos entender como esse público vive, como esse público come, o que ele faz, tudo dele, para depois você montar o espaço. Olha, esse público ele vive nesse bairro na sua cidade. Se ele vive nesse bairro, o que ele consome nesse bairro? Olha, ele vai em tal restaurante, ele compra em tal loja. Qual é a característica desses lugares? Você tem que ter uma característica. Ele já usa a estética, ele já usa o salão de beleza. Como que é o espaço que ele usa? O seu espaço tem que ser melhor. A experiência que ele tem hoje, o que você pode fazer de diferente pela experiência que ele tem hoje? E aí não é só para o público SS, é para o público A, B, C, D e E. Para todos os públicos. O seu cliente que você atende, qual é a experiência que você promove? Como que você pode promover uma melhor experiência para o seu cliente? Como que você pode trabalhar isso de forma mais tranquila? Você responde rápido o WhatsApp? Você responde rápido para ele? Não é ser aquela coisa louca, que se você demorou 5 segundos, ele já está bravo. Esse não é seu cliente ideal. Se esse for seu cliente ideal, troca de cliente. Tá? Troca de cliente, porque não? O cliente ideal, você vai conversar com ele de forma organizada. Ele não está desesperado, até porque o nosso serviço não é um serviço de urgência e emergência. Eu sempre brinco com todos os meus pacientes. E às vezes eles mandam mensagem, eu estou atendendo, e aí eu vou responder depois, no final do dia, ou no final do expediente. E aí eu já mando para ele assim. Olá, desculpe a demora para te responder, mas eu estava em atendimento. O que eu posso te ajudar? O que acontece? Os meus pacientes já sabem que eu faço isso. Eles já estão acostumados, então eles já se programam para isso. Esse é o público que eu defini como meu cliente ideal. Agora, eu já tive tanto alunos quanto clientes, tanto possíveis alunos quanto possíveis clientes, que, por exemplo, teve uma situação que a pessoa me mandou uma mensagem, eu demorei 1 hora para responder, aí ela queria um curso, aí ela falou,
Não, já fechei com outra empresa, demoraram muito para responder. Eu falei assim, em 1 hora? Isso era urgência, emergência? Ela ia fazer o curso naquele dia? Não. Então, esse não é o perfil de aluno também que eu desejo para minha empresa. Ainda bem que ela foi para a outra, porque ela vai reclamar do meu serviço. Porque a experiência que eu vou mostrar para ela é uma experiência de qualidade, onde ela vai ter o quê? Conhecimento aprofundado. Ela vai ter conteúdo de qualidade. Agora, não necessariamente ela vai ter resposta em 30 segundos. Porque se eu faço essa ação com ela ali, o que vai acontecer? Ela, na hora que ela quer tirar uma dúvida no pós-venda, que ela tem um atendimento que eu dou suporte durante 1 ano para os meus alunos, ela vai querer que eu esteja, por exemplo, à disposição dela também. Se eu demorar 1 hora para responder uma dúvida dela, ela também vai reclamar do meu serviço. E eu tenho condições hoje de fazer esse atendimento em menos de 1 hora para ela? Não. Por que não? Porque eu estou atendendo e as minhas sessões de atendimento duram 1 hora. Então, por mais que eu esteja entre uma sessão e outra, eu tenho esse tempo que ele tem que esperar. Ah, mas ele pode falar com minha equipe comercial, tirar outras dúvidas, mas algumas dúvidas são comigo. Então, você tem que ter essa característica também. Então, todas essas informações vão ser de grande importância na hora que você vai definir o quê? Qual é o preço que você vai cobrar do seu cliente. Tudo isso vai definir o preço. Esse preço, o seu cliente tem que entender que ele tem um valor justo. Ele tem que entender que ele está pagando caro porque você entrega uma experiência diferenciada. Agora, se você tem um cliente, se você não definiu bem seu cliente, coloca um preço lá em cima e não entrega uma experiência no mesmo nível que você deseja, não vai adiantar. A sua empresa não vai para frente. Então, essas estratégias são extremamente importantes para você poder o quê? Poder começar a montar todo o seu plano de marketing. Então, você, olha lá, como que você vai quebrar, como que você quebra as objeções de preço? Quantas vezes você já escutou? Nossa, tá caro o seu produto. Nossa, mas você me cobra tudo isso? Quando a pessoa quer colocar preço no seu serviço, você já teve. Hoje mesmo tive uma pessoa que fez isso. Ela quer colocar preço no meu serviço. Olha, o preço é esse. Você deseja, você vai ter essa experiência. Você vai ter esse resultado, este acompanhamento. Você vai encontrar preços mais baratos do que o meu, sem dúvida nenhuma. Só que aqui você vai ter este acompanhamento, esta orientação, essa ação, que muitas vezes você não vai ter em preços mais baratos. E aí você vai ter que definir o que é melhor para você. Então você vai ter que quebrar as objeções mostrando que o valor e a experiência do seu serviço ou produto. Então, quando você quer ver eu sou muito fã do dono da Polishop. Eu acho fantástico ele tem uma visão sobre isso maravilhosa.
E ele tem um canal de TV onde ele faz propagandas dos produtos deles. Você já viu as propagandas dele? As propagandas da Polishop? Se você não viu, se você pode até não gostar dos produtos, você pode até não achar legal, mas assista, pegue, depois que você terminar esse vídeo, pegue propagandas de produtos da Polishop e observe como que ele vende aquele produto. É um produto, outro dia eu estava vendo uma frigideira, uma frigideira para fritar bife. Ok, era uma frigideira. Você encontra uma frigideira por R$50, R$30 em alguns lugares. Tá? Era R$300 uma frigideira. Aí você olha, você fala, caraca, R$300? Não é caro uma frigideira, R$300? Só a frigideira? Só que aí, o que acontece? Quando você pega a propaganda, ele vai te levando, vai conversando com você, vai mostrando aquela frigideira em ação, ela fritando legumes, ela fritando um bife, ela fazendo comida, sem você estar o quê? Tendo que raspar ela, porque a comida não está grudando, ela não está queimando a comida, você mexe com ela, ela é ergonômica, você consegue jogar a comida para cima e ela cai ali na frigideira de forma que não estraga o alimento. Você tem a tampa que abafa ela, que você pode cozinhar ainda o seu alimento num fogo mais baixo. Não precisa ter uma segunda panela para isso, então você pode cozinhar o seu alimento de forma muito mais prática e rápida. E a vantagem ainda, ela não faz tanta sujeira, porque ela tem um sistema de limpeza que é assim, ó, você só passa a bucha ao lado amarelo e ela já sai toda aquela gordura, você economiza no detergente. Vocês observaram que eu só falei o quê? Benefícios dela, vantagens para a pessoa, e eu não coloquei nada de críticas. Não pus pontos contrários ou negativos. Então eu mostrei só o quê? O valor que essa frigideira tem para a cozinha. O que ela faz de bom na cozinha? Então, você vender o seu produto como uma acrílico, como uma depilação a laser, como uma técnica de aplicação de intradermoterapia, as famosas enzimas, qual o valor que você está mostrando? Se você não mostra valor, as pessoas vão no preço. Então, você precisa quebrar as objeções do preço, sempre mostrando o quê? O valor. Então você vai falar assim, você imagina, você faz uma sessão aqui comigo, você vai eliminar gordura durante 60 dias. Então durante 60 dias você está vendo ainda o resultado desta sessão. Vai estar melhorando cada vez mais, você vai estar lá comendo e a sessão que você está fazendo agora vai estar ainda tendo resultado, fazendo efeito. Você vai estar conseguindo colocar aquela roupa que você deseja daqui uma semana, daqui 15 dias. Então você vai conseguir emagrecer de forma saudável sem a sua pele ficar flácida. Porque esse nosso método, ele não deixa que a pele fique flácida. A pele vai ficar firme, manter a sua pele do rosto ou do seu corpo para cima, do jeito que você tem e está. Então você vai emagrecer, mas você vai continuar ainda com essa sua pele linda que está hoje. Nós vamos melhorar a aparência da sua pele, deixando ela menos flácida. Então você vai se maquiar melhor, você vai passar aquela base e não vai ficar craquelada.
ela vai ser mais rápido para passar e você vai conseguir estar pronta para sair de forma muito mais rápida, se você fizer o tratamento aqui comigo. Agora, eu tenho uma outra técnica que não vai te dar tanta velocidade assim na maquiagem. Você vai demorar mais para se maquiar, você vai demorar mais para sair, vai demorar mais para alcançar o seu corpo que você tanto almeja. Então, existe essa diferença de técnicas. Qual técnica que faz mais sentido para você? Qual experiência faz mais sentido? Aquela que te traz o seu resultado mais rápido ou que vai demorar mais? O que encaixa melhor no seu orçamento agora? Qual das duas técnicas? Observa que agora eu não estou falando mal de A ou de B. Eu estou falando o quê? Da experiência que ela vai ter. Se ela faz a técnica A, ela tem essa experiência. Se ela faz a técnica B, ela tem essa outra experiência. Eu mostro as duas experiências para ela e ela decide qual que tem maior valor para ela. E aí ela vai escolher. Normalmente ela escolhe o quê? A de maior preço, porque ela tem maior valor agregado. Então você quebra a objeção de preço. E principalmente quando ela vai no concorrente, fala que o preço do concorrente é mais barato. Eu vejo muito isso aqui na clínica, porque eu trabalho com o quê? Você vai fazer emagrecimento. Ok, então você vai fazer, por exemplo, um bioestimulador. Quando eu vou fazer um bioestimulador, eu já penso na minha cabeça, você vai fazer o Eleva, tá? Ou o Sculptra. São os bioestimuladores que eu mais gosto de trabalhar. Só que eu tenho outros bioestimuladores muito mais baratos. Então, eu tenho que convencer o meu cliente que o valor que ele vai pagar, o preço que ele vai pagar pelo meu serviço, ele tem muito mais valor na sessão do que se ele fizer qualquer outro bioestimulador. Então, tudo isso você vai ter que ter como característica para poder o quê? Para poder cobrar um valor justo do seu cliente. Então, quando a gente pensa nessa forma, como eu posso cobrar os meus serviços sem assustar meus clientes, eu tenho que sempre pensar assim, se o meu cliente assustou, ele não é meu cliente ideal. O cliente que assusta com o seu procedimento, com o valor que você cobra, ele não é o seu cliente ideal. Ou você não está conseguindo expressar de forma clara o valor que o seu serviço tem. Então você precisa obrigatoriamente fazer o quê? Você precisa obrigatoriamente estar redefinindo tudo isso que nós abordamos aqui nessa aula. Quem é o seu cliente ideal? A localização, os seus custos fixos e variáveis, o seu preço, alinhar com o seu cliente, alinhar com a localização da sua clínica. Mas, Gilmar, se eu tenho uma pessoa que cobra R$20, R$30 mais barato a sessão do que eu. Sim, mas às vezes ela faz na casa dela. E você tem um salão, uma casa comercial. Você paga aluguel e ela não. Então o seu preço vai ser diferente. Não dá para ficar olhando só o preço do concorrente. Lógico que você não vai exagerar no seu preço, mas você tem que ter o seu preço, a sua característica, e é de fundamental importância, senão você vai fechar. Vocês entenderam essa parte? Entendeu isso? Então, eu quero já aproveitar e convidar vocês para a nossa segunda turma do curso de Estratégias de Marketing e Vendas para Clínicas de Estética e Salões de Beleza. Neste curso, nós vamos falar isso e muito mais sobre estratégias que você pode implantar no seu espaço para que você consiga o quê? Alavancar cada vez mais o seu negócio e manter o seu negócio de forma justa, manter o seu negócio de forma saudável. Então, eu quero convidar você a estar acessando aqui na descrição desse vídeo o link
para você fazer a sua matrícula na nossa segunda turma do curso de estratégias para marketing e vendas para clínicas de beleza, clínicas de estética e salões de beleza. Combinados? Então, conto com você lá na nossa segunda turma do nosso curso. A primeira já foi um sucesso, lotou. Agora a próxima será em dezembro de 2024. Se você está assistindo esse vídeo depois que passou essa segunda turma, clique no link e veja quando será a próxima turma para você também desfrutar deste curso que está maravilhoso. Um curso online, onde você vai estar o quê? Conversando comigo durante todo um final de semana e montando as estratégias para a sua empresa, para a sua cidade, para a sua região, para o seu cliente ideal. E você conseguir fazer o quê? Vender mais e lucrar mais com a sua empresa. Combinado? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.